Paz, irmãos. Amém? Irmãos, eu vou usar essa liberdade que o pastor deu, eu vou usá-la. Tenho algo preparado, mas enquanto eu orava, eu senti no meu espírito que, antes, quebrando um pouco o paradigma até, mas Deus quer curar algumas pessoas aqui. Dores físicas, dores na alma. Eu queria chamar vocês agora. Amém? Se você está sentindo dor física, ou tem sentido dores na alma, enfrentado, sofrido com problemas na alma, vem aqui, a gente vai ministrar você e o Senhor vai te curar. Amém? Porque certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Se você não se sentir à vontade de vir aqui, mas eu quero te ministrar. Feche seus olhos. Se você tiver dores físicas, coloque a tua mão onde você sente. Senhor, nós liberamos um comando, ordenando que todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus. Nós damos uma ordem de cura sobre todo o corpo e toda a alma. Cativa, seja livre em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de autoridade pelo nome de Jesus, completamente livre. Em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que o Teu reino é presente. Obrigado, Espírito Santo, por estar entre nós e habitar em nós. Obrigado porque somos a Sua casa. E nós declaramos cura completa. Corpo e alma sendo curados em nome de Jesus. Plenamente curados. Amém. Amém. Irmãos, primeiro, agora agradecendo aos pastores da casa, o pastor Fabiano, a sua esposa, pela confiança. A gente se conheceu ontem pessoalmente. E ele chamar, entregar o púlpito da casa assim. Mas glória a Deus por isso. E meu nome é Lucas, como ele já falou, eu estou junto com a minha esposa e meus 2 filhos. Minha esposa Mirella está aqui, ela não vai conseguir levantar, ela está com o nosso bebê no colo. E o nosso outro foi na escolinha. A gente é uma família missionária. A gente tem vivido assim há mais ou menos 8 anos. Plantando igrejas, viajando, edificando a igreja, servindo a igreja. E aprove ao Senhor preparar esse tempo para nós aqui hoje. E a gente crê que o Senhor tem de fato algo a liberar sobre vocês. Amém? Mesmo sendo missionários, a gente não vai falar sobre missões hoje. A gente vai falar sobre o novo homem em Cristo Jesus. É algo que esse mês todo a gente fez, desde quando a gente saiu da nossa cidade, fomos para o Rio de Janeiro e o Senhor foi nos levando para os lugares ministrando essa palavra. Nós cremos que o Senhor quer liberar isso sobre vocês, esse entendimento sobre vocês, que não é sobre um sentimento, mas que vai com certeza levar a mente de vocês ao conhecimento mais profundo de Deus. Por causa da palavra. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra diz. Amém? Sempre que a gente se apresenta assim, a gente gosta de dizer que não há nada de especial em nós. Às vezes a gente se apresenta como missionário, como alguém que está ativo na obra e pode parecer que há algo especial em nós, mas não há nada especial em nós, senão o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em todos vocês que creem da mesma maneira. Amém? Se somos especiais, então todos somos especiais. Somos da mesma família, temos o mesmo Espírito, somos do mesmo povo, temos a mesma unção. Amém? Pertencemos todos ao Senhor. Então vamos entrar nisso. Vamos ler bastante da palavra. Amém? Vamos passar por ela para que a palavra nos fundamente. Como Paulo diz aos Coríntios, eu não vim até vocês com palavras de persuasão humana. Amém? Nós queremos deixar fundamentos da palavra aqui, para que a fé de vocês esteja na palavra de Deus, no que Deus diz. O que nós falamos vai passar, mas o que Deus diz, a palavra dele nunca passará. Amém? Nós vamos começar construindo isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5.
Se vocês puderem abrir comigo, eu não sei se aparece aqui, como é? Aparece aqui, pastor? Segunda Coríntios, capítulo 5, para mim vai aparecer aqui, é isso? Amém. Estou me localizando, me desculpem. 2 Coríntios, verso 17. Irmãos, antes da gente ler esse texto, a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Amém? Nós não vivemos por sentimentos, por circunstâncias, por emoções, pelas coisas que acontecem na nossa vida, nós vivemos pela fé. E a fé, Hebreus 11 vai dizer que é a certeza daquilo que ainda não vemos, a convicção de fatos que ainda não vemos, mas é a certeza e a convicção na palavra de Deus. Não são sentimentos, não são emoções, é uma certeza de um firme fundamento, que é a palavra. Amém? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Então, para que a gente construa isso, nós vamos meditar na palavra. Para que vocês recebam fé por meio dela, se fundamentem nela e andem nessa realidade que vocês já possuem. E a gente vai passar por isso hoje juntos. Amém? 2 Coríntios 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, aparece para vocês? Aparece. Vamos lá comigo, é uma nova criação. Amém? Não vamos ser, nós somos. Amém? Somos. As coisas antigas já passaram. Tudo que pertencia ao velho homem, tudo que pertencia àquilo que herdamos de Adão, já passou. Nós não devemos trazer conosco. Nós não devemos aceitar que isso nos acompanhe. A partir do momento em que nascemos de novo em Cristo Jesus, somos uma nova criação. Somos um novo homem. E todas as coisas velhas passaram. E tudo se faz novo. Amém? Nós não temos parte nas coisas velhas. Tudo que herdamos de Adão acaba em Cristo. E uma nova vida começa de verdade. E a gente quer descobrir que vida é essa. Porque às vezes a gente passa a vida inteira na igreja, sendo livre, tendo toda a autoridade, tendo o poder do Espírito, sendo filho de Deus, sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais, tendo todas as coisas que precisamos para a vida, para a piedade. Vamos passar por esses textos, mas às vezes continuamos vivendo cativos, mesmo já sendo e tendo tudo isso. Porque a nossa mente não foi renovada pela palavra. Então, às vezes, continuamos vivendo pelo que sentimos, continuamos trazendo conosco as coisas que já passaram, porque continuamos acreditando que essa é a nossa realidade. Acabamos de dizer que o justo vive pela fé. Nós vamos viver conforme a nossa fé. Mesmo estando em Cristo, se continuarmos com a mente do velho homem, andando na realidade de Adão e não de Cristo, nós continuamos provando as coisas do homem natural e não do homem espiritual. Isso é um fato. O que acabamos de ler, Deus declara sobre nós. Não é algo que Ele vai fazer. É algo que aqueles que receberam a Cristo já são. Sobre você, todas as coisas velhas passaram. Amém? Se você ainda retinha algo até hoje, solte isso. Não é mais quem você é e não é mais algo que te pertence. Isso já foi levado, já passou. Você é um novo homem. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Algumas versões vão dizer, e eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo, irmão. Não limitemos ao Senhor. A gente estava com os irmãos da Como no Céu, o pastor Luiz está aqui, e a gente estava ministrando sobre isso. Nós limitamos ao Senhor muitas vezes. A Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Amém? Vocês creem nisso? Só que a Bíblia também diz que nada é impossível para aquele que crê. Amém?
Então nada é impossível para nós. E nada é nada. Então a gente não deve limitar o Senhor, porque Ele deu essa palavra a nós. E se Ele deu, é porque é a vontade dEle. Se não fosse a vontade dEle, Ele não daria. Amém? Vamos continuar aqui, verso 18. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo e agora tudo isso provém de Deus. Não temos mais parte com Adão. Nascemos de Deus, não somos da carne, somos do Espírito. Cristo rompeu toda a maldição, toda a prisão, toda a escravidão que havia no velho homem. E agora tudo que recebemos como um novo homem provém de Deus. Amém? Tudo provém de Deus. Nós precisamos crer nisso. Precisamos nos livrar da mentalidade do homem natural, que vive limitado pelo que vê, pelo que toca, pelo que sente. Jesus não andava assim. Jesus andava pela realidade do Espírito e nós fomos criados em Cristo para ser como Ele é, para sermos a sua imagem. Tudo provém de Deus. Tudo que o novo homem possui, tudo que os filhos de Deus possuem, agora não são mais naturais, provém do Senhor. A nossa natureza, a nossa filiação, quem nós somos, temos a mente de Cristo, pertencemos a Ele, temos promessas divinas, pertencemos ao reino de Deus, recebemos a autoridade de Jesus, o seu nome, as suas promessas, e tudo que agora somos provém do Senhor, a sua natureza. Jesus rompeu completamente a vida do velho homem em nós, sepultada no batismo, e nos deu uma nova vida, completamente nova. A palavra nova, no verso anterior, ela no grego significa nunca antes vista. Amém? Hoje eu estava conversando com os pastores na hora do almoço, e às vezes a gente olha para Adão antes da queda e sente um pouco de inveja. Pô, antes da queda era maravilhoso. E era, irmãos. Amém? Mas hoje, Paulo vai dizer aos Efésios que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Então nós estamos numa posição superior à de Adão. Amém? Mas nós temos o costume de sempre olhar para trás e pensar, cara, como era bom. Mas hoje Deus nos colocou num lugar melhor, com promessas melhores. Deus nos redimiu, nos reconciliou, nos ressuscitou porque estávamos mortos em delitos e pecados e nos colocou assentado num lugar de governo e de domínio que é superior ao qual Adão estava. Hoje estamos e pertencemos ao último Adão, que veio para estabelecer uma nova raça. Nós pertencemos a um novo povo. Nós somos a nação eleita, o povo escolhido de Deus, separado para Ele. Irmãos, nós não somos, no sentido das Escrituras, da palavra, um povo normal. Um povo que anda naturalmente. Nós somos normais no sentido de não parecer estranho. Não precisamos parecer estranho para ser espiritual. Mas nós não pertencemos a esse século mais. E nem à realidade desse século. Porque Jesus deu tudo a nós. Amém? Verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, leia comigo. Então Deus não só colocou os nossos pecados em Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não é mais um pobre, miserável pecador. Você é a justiça de Deus. Amém? Nós não somos mais escravos e coitados por estarmos presos ao pecado. Jesus foi feito pecado. Pagou todo o preço. Todo o preço. Colossenses vai dizer que todo o escrito de dívida que consistia contra nós foi cancelado. Não há dívida.
foi pago. Não só foi pago, mas Deus nos declarou justos. Não só declarou justos, mas agora somos a justiça de Deus nessa terra. Amém? Ele poderia nos declarar justos apenas, mas Ele vai além e agora nos faz a sua justiça aqui. E através de nós, manifesta a sua vontade. Por isso a nossa mente precisa e deve estar alinhada com a vontade dEle, para que a gente ande assim como Jesus andou. Irmão, você é a justiça de Deus. Onde você pisa, onde você toca, com quem você fala, você manifesta essa natureza. Amém? Não expresse outra coisa que você não é. Você não precisa forçar para ser isso. Você é isso. Você só precisa acreditar que é. Porque o tempo todo, e a maioria de nós, pelo menos eu acho, cresceu fora da igreja. E a gente viveu uma vida aprendendo que a gente era um monte de coisa que Deus não disse que a gente é. E a gente precisa romper com todos esses pensamentos, porque eles são todos mentirosos e não provêm de Deus. Porque nós somos tudo que Deus diz que nós somos. E somente o que Ele diz que somos. Se sentirmos em algum momento que não somos a justiça de Deus, deixamos de ser a justiça de Deus, os nossos sentidos não anulam a verdade da palavra. Nós precisamos elevar a nossa vida ao nível da palavra e não diminuir a palavra ao nível da nossa vida. Amém? Porque como aprendemos nesse século a viver sempre guiado pelo que sentimos, estou sentindo de pregar hoje. Hoje eu não estou. Estou sentindo de curar um doente hoje. Hoje eu não estou. Estou sentindo de obedecer a Deus. Hoje eu não estou. Hoje eu sinto que eu sou a justiça de Deus. Amanhã eu me sinto um miserável pecador. Os sentimentos vão te escravizar. Deus nos libertou de uma mente carnal para viver na mente do Espírito, que é constante. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? A palavra dele é a mesma ontem, hoje e para sempre. Amém? Se a gente abrir a Bíblia hoje nesse verso, vai estar escrito isso. Se a gente abrir daqui a 10 anos, vai estar escrito a mesma coisa. Os sentimentos não podem nos governar. Porque todos os dias, o que Deus disse sobre nós continua sendo a mesma coisa. Mesmo que a gente sinta diferente, mesmo que as circunstâncias mostrem algo diferente, nós somos o que a palavra, o que Deus diz que somos. Amém? Vamos para Efésios capítulo 4, no verso 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Uma pausa aqui rapidinho. Nós somos tudo isso que a palavra diz que nós somos, amém? E a gente vai passar por vários versos. Eu quero aproveitar esse tempo com vocês para mostrar na palavra alguns fatos que Deus diz a nosso respeito. Mas Paulo vai nos ensinar que devemos nos despir, devemos retirar a roupa, a forma de pensar do velho homem. Nós já somos tudo isso, mas nós precisamos aprender a pensar de acordo com essas verdades. E para isso nós precisamos nos despir, tirar a velha maneira de pensar. E não é tirar apenas um dia, outro. Nós precisamos ficar na lei do Senhor dia e noite. A palavra de Deus precisa ser aquilo que sacia a nossa alma, a nossa sede, que preenche a nossa mente e o nosso coração. Porque renovar a mente, se despir do velho homem, não é só sobre o tempo que a gente passa no nosso devocional, que é importante. Não é só sobre o tempo em que a gente passa aqui na igreja escutando a palavra, mas é sobre um homem que medita e tem prazer na lei do Senhor, dia e noite. E esse homem está plantado junto a ribeiros de águas. E ele sempre produz fruto no tempo correto. Nós somos essa árvore. Vocês são. Amém? Vocês são como árvores plantadas junto a um ribeiro de água viva.
E vocês são frutíferos. Porque a palavra diz. Mas nós precisamos nos despir de qualquer pensamento que seja contrário a isso. Os pensamentos do velho homem que se corrompem pelas concupiscências ou desejos do engano. E desejos aqui tem a ver com sentimentos, emoções que tentam nos enganar, nos mantendo escravos da velha maneira de pensar. Paulo diz, se livrem disso. Isso porque ele vem construindo toda uma realidade espiritual na carta de Efésios, dizendo inúmeros fatos de quem somos em Cristo Jesus. Mas ele diz, mesmo assim, vocês precisam se despir da velha maneira de pensar. Se despir do velho homem. Pode passar, irmão, por favor, ou irmã, não sei quem está. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, está aqui. Mas é entendimento ou mente. Amém? Vos renoveis, tirem a velha maneira de pensar, renovem a vossa mente. É o que Paulo vai dizer basicamente em Romanos 12. Sejam transformados pela transformação da mente, pela renovação da mente. Nós seremos transformados, não conformados a esse presente século, que vive guiado pelos sentidos, vive guiado pela carne, pelo que deseja, pelos anseios. Nós não somos assim. Nós, como filhos de Deus, andamos no Espírito. Somos guiados pelo Espírito. Como Deus não muda, nós não devemos ser inconstantes. Nós devemos ser estáveis na palavra. Esse é o desejo de Deus para nós. Não só liberdade por um dia, por outro, mas liberdade por uma vida. Não só autoridade num momento ou no outro, mas autoridade em uma vida. Não só ser ou sentir-se amado num momento ou no outro, mas ter convicção que somos amados em todo o tempo por Ele. Isso é uma das coisas que a igreja às vezes sofre, porque não se sente amado, não se sente perdoado, se afasta da comunhão, não consegue se aproximar do Senhor, mas a Bíblia diz que nós somos amados. João vai dizer que nós conhecemos e cremos nesse amor, independente se sentimos ou não. É bom sentir esse amor, mas mesmo quando a gente não sente, a gente continua amado da mesma maneira. Jesus ora em João 17, para que a gente compreenda que o Pai nos ama como amou a Ele. O mesmo amor com que o Pai tinha para com Jesus, tem para com Jesus, tem para conosco. E esse amor é constante, não muda, não alterna. Quem alterna somos nós. Mas nós estamos caminhando para um lugar de estabilidade. Amém? Porque nós vamos firmar os nossos pés e a nossa mente numa rocha firme, que é a palavra de Deus. Amém? Ela não é instável como uma areia, mas ela é plenamente estável como uma rocha. Nós não construímos a nossa casa sobre a areia. Nós estamos edificando a nossa vida na palavra. Amém? Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus, leiam comigo aqui, é criado em verdadeira justiça e santidade. Você foi criado em verdadeira justiça e santidade. Você não foi, eu vou repetir isso. Você não é mais um miserável pecador. Deus te criou em Cristo, te fez um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Então você não está buscando ser justo. Você foi declarado justo. Mas não só isso. Ele te criou agora, um novo homem, em verdadeira justiça e santidade. Nós devemos nos alinhar a esse DNA, a essa natureza, porque é esse quem nós somos. E isso vai nos curar de um monte de coisa que ainda nos aprisiona. Isso vai nos libertar de um monte de coisas que ainda nos mantém cativos. Porque nós vamos compreender de fato quem somos em Cristo Jesus. Eu sei que vocês sabem disso, mas vamos esticar um pouquinho. Deus não nos
libertou em Cristo só do inferno, só da condenação, mas Ele nos fez filhos, Ele nos fez um novo homem, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu a natureza dEle, o Espírito dEle veio habitar em nós, nos deu preciosas promessas, nos deu todas as coisas que precisamos para viver essa vida, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos deu o Espírito Santo, Deus habitando em nós. Então Ele não só nos livrou do inferno, o que seria já muito bom, mas Ele nos deu todas as coisas juntamente com Cristo. Amém? 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler sobre isso agora. 2 Pedro 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu, vai nos dar? Nos deu. Amém? Então você tem agora. Amém? Você já tem. Ele já te deu. Tudo. Não foram algumas coisas. Foi tudo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento. Então veja só. Pedro vai dizer que pelo seu divino poder, Deus nos deu tudo. Amém? Tudo que precisamos para a vida e para a piedade nos foi dado. Ele mostra o caminho pelo qual acessamos a isso. Precisamos ter o conhecimento de Deus. Amém? E conhecimento aqui, como a gente estava compartilhando com os irmãos, não é para que a gente saiba quem Deus é apenas, mas é para que a gente conheça como Ele conhece. É diferente. A gente saber quem é Jesus, saber que Ele é santo e também faz parte do conhecimento de Deus, saber que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é fiel, mas ter o conhecimento dEle é diferente de saber quem Ele é. É olhar para as coisas como Ele olha, é pensar como Ele pensa, é enxergar as pessoas como Ele enxerga, é ter os pensamentos e a mente de Cristo. Só que aí Paulo vai dizer que nós já temos a mente de Cristo. Amém? Mas vejam isso da seguinte forma. Um bebê quando nasce, ele já é um ser humano, amém? Mas ele usufrui de toda a capacidade que ele tem? Não, ele precisa se desenvolver, certo? Nós já temos a mente de Cristo. Nós precisamos desenvolver isso em nós. Mas não é pela nossa força, é pelo conhecimento de Deus. Jesus quer e Deus quer ser conhecido. Mas Ele quer que a gente também conheça como Ele conhece. Que a gente enxergue como Ele enxerga. Que a gente olhe para as pessoas como Ele olha. Que a gente olhe para os doentes como Ele olha. Para os cativos como Ele olha. Para todas as áreas da nossa vida como Ele vê, como Ele pensa. Para que a nossa mente esteja andando em plena realidade e alinhamento com o céu. Irmãos, isso não é impossível, porque a Bíblia diz que é possível. Amém? Às vezes a gente pode ter aprendido que não é possível, ou que é só para a eternidade, só quando Jesus voltar. Mas a gente vai ver vários textos que a Bíblia fala que essas promessas são para agora, para a gente usufruir e andar nelas agora. No verso 4 a gente vai ver isso. Vamos lá. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ele nos deu grandes e preciosas promessas, para que por elas se tornem ou fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vamos trazer para a aplicação da vida isso. Jesus vai dizer, por exemplo, não andem ansiosos pelo que vão comer, beber, vestir. A ansiedade é parte da natureza divina? Não. Deus anda ansioso? Não. E não adianta a gente se esforçar para não ficar ansioso. A nossa força não destrói a ansiedade, às vezes só piora.
Jesus vai dizer, não andem ansiosos por isso. Busquem o reino de Deus, a sua justiça, e o vosso Pai cuidará de tudo isso. A maneira de não andarmos ansiosos, enganados pelos desejos e concupiscências desse mundo, é andando na promessa divina. Quando descansamos naquilo que Jesus disse, que o Pai vai cuidar de nós, nós desfrutamos da sua promessa, não andamos mais ansioso, mas vivemos em paz. Paz é parte da natureza de Deus, a ansiedade não. E pelas suas promessas nós caminhamos nessa realidade, a qual pode parecer para ti que está ouvindo irreal, porque tu pode estar vivendo um momento ruim, mas a palavra é a mesma para você. E eu te encorajo a crer nisso. Mesmo que para ti possa parecer irreal ou muito difícil de experimentar. Mas como a gente disse, não há ninguém especial no povo de Deus, todos somos filhos. Todos temos a mesma promessa, as mesmas promessas. Amém? Não deixe que a tua mente trave para receber essas verdades, ou que os problemas que tu pode estar passando, a situação, sentimento, problemas, te impeçam de receber aquilo que você já é em Cristo Jesus. Não é que você vai se tornar, você já é, você já recebeu, Deus já te deu tudo o que você precisa, te deu grandíssimas e preciosas promessas, para que você se aproprie delas e participe da sua natureza. Amém? A maneira de fazer isso é conhecê-lo, conhecer as suas promessas e nos alinhar a elas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 18 em diante, não precisa abrir. Paulo vai falar que tantas quantas forem as promessas de Deus, nós já temos nele o sim. Se nós encontramos uma promessa na palavra, nós não precisamos ir até Deus e perguntar, Pai, é a tua vontade? Ele já disse sim. Amém? Se tu encontrou uma promessa, ela é tua. A gente costuma dizer que isso não é um livro. Vocês sabem apenas. Mas isso é um testamento. Deus deixou a nós escrita a sua vontade. Quando uma pessoa morre e deixa um testamento, as pessoas que depois vão lidar com isso não ficam questionando, será que realmente ele quis dizer isso, aquilo? O que o testador deixou no testamento é o que é. Amém? Então, independente se a gente abra esse testamento e não esteja sentindo de acordo com isso, mas é o que é. E a gente alinha isso, os nossos sentimentos à palavra, as nossas circunstâncias à palavra, os nossos medos, pensamentos, entendimentos que sejam diferentes do que a palavra fala, a gente alinha a palavra. A gente não vive por sentimentos. Eu vou reforçar essa frase até o final, porque é o que eu quero deixar gravado em você. Não somos aqueles que vivem pelo que sente. Não somos aqueles que são guiados pela carne. Somos aqueles que são guiados pelo Espírito e vivem firmes na palavra. Estamos andando nela e por isso experimentamos e manifestamos a realidade, o reino de Deus na terra como é no céu. Amém? Não aceite o que pode estar acontecendo com você como se fosse a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o que está escrito na palavra e não o que você pode estar experimentando hoje. Amém? Porque a gente tem o costume também de atribuir que tudo é a vontade de Deus. E não é. Se fosse, Jesus não nos ensinaria a orar para que o reino de Deus viesse e a vontade de Deus fosse feita na terra como no céu. Se tudo que acontecesse na nossa vida já fosse a vontade de Deus, não teria sentido a gente orar para que a vontade de Deus fosse feita. Então o inimigo às vezes nos mantém cativos também, por achar que a realidade que a gente está vivendo é aquilo que Deus quer. Mas o que Deus quer, o que Deus diz que somos, o que Ele planejou para nós, as promessas que temos está escrito aqui. E não nas coisas que imaginamos ou sentimos. Amém? Irmãos, vamos para Filemon. Lá tem um capítulo só, no verso 6. E aí a gente vai entrar em alguns fatos
dessas promessas e realidades de quem já somos em Cristo Jesus. Filemon, capítulo 1, verso 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por, ou algumas versões vai estar, em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que a comunicação da nossa fé se torna eficaz quando passamos a conhecer, reconhecer todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus. Irmãos, quantos querem andar numa fé eficaz? Nós precisamos começar a reconhecer, ou na verdade continuar, eu tenho certeza que vocês já estão fazendo isso. Continuar reconhecendo todas as coisas boas que já temos em Cristo Jesus. Porque ao reconhecer tudo isso, nos alinhamos àquilo que o Pai fala. E a palavra gera fé em nós. E a nossa fé se torna eficaz. Amém? Existem inúmeras promessas. Teólogos dizem entre 7 a 8 mil promessas em toda a Bíblia. E todas elas são sim para você. O sim, e por meio dele nós dizemos amém. Que significa assim seja. Deus, nós concordamos com você. Eu não me apoio no meu entendimento. Eu não vou me apoiar nos meus pensamentos, nas minhas imaginações. Eu vou andar em concordância com o que o Senhor diz. Amém. Assim seja. Como Maria, quando recebe uma palavra que ela iria gerar Jesus, ela diz que seja feita conforme a tua palavra. Ela não entendeu muito bem, mas ela disse que seja feita conforme a tua palavra. Nós devemos ter esse mesmo sentimento de concordar com o que Deus diz. Porque Amós, o profeta Amós, vai dizer que é impossível que dois andem juntos, se não andarem em concordância. E a Bíblia não só diz que a gente anda junto com Jesus, mas que agora Ele veio viver em nós. Então o desejo de Deus é que a gente alinhe todo o pensamento. Leve todo o pensamento cativo a Cristo. Acredito que a maioria ou todos vocês conhecem esse texto de 2 Coríntios. Paulo vai dizer que toda fortaleza, toda imaginação, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, basicamente contra a verdade da palavra, nós devemos levar todos esses pensamentos cativos a Cristo. Perceba, não é algo que vai acontecer naturalmente. Nós devemos levar cativo. Tu é uma mentira. O que é verdade sobre mim é o que a palavra fala. Tiago vai dizer, e Paulo vai dizer também, que hoje nós contemplamos o Senhor como num espelho. E de glória em glória somos transformados à sua imagem. Tiago afirma que esse espelho é a palavra. Quando olhamos para a palavra, estamos olhando para quem somos. Amém? Não somos, como disse, e vou repetir, o que a gente vê naturalmente. O que as nossas mãos podem tocar, o que o nosso corpo pode sentir, mas esse é o nosso verdadeiro espelho. E a gente, quando olha para a palavra, a gente não está se esforçando para ser, a gente só está vendo quem é. Amém? Porque uma coisa é tu ficar se esforçando para tentar ser algo. Não é esse o evangelho. Nós só olhamos e vemos quem nós já somos em Jesus. Já somos. E nós só olhamos, nos identificamos e reconhecemos. Eu sou exatamente assim. Eu não mais aceito o que o diabo falou sobre mim. O que eu posso ter ouvido dos meus familiares, de relacionamentos ruins, de pessoas que falaram coisas ruins sobre mim, de sentimentos que podem me assolar. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu me reconheço assim, eu me identifico assim. E eu não me identifico e reconheço nada que eu não veja em Jesus. Amém? Se eu não enxergo nele, eu não aceito sobre mim. Um exemplo que a gente usa sobre doenças. Jesus colocou enfermidade em alguém. Jesus andou doente. Então nós podemos andar em plenitude de vida. Amém? É a natureza de Deus que nós somos co-participantes. Pelo contrário, Jesus não só não colocou doença em ninguém, não só não rejeitou cura para ninguém, mas ele curava sempre todos.
que vinham até ele. Libertava todos os que vinham até ele. E é essa mesma autoridade que você tem. Amém? Não é, e aqui eu não estou desmerecendo ninguém, não é um desmerecer de nada, mas todos nós, sejamos pastores ou não, missionário, evangelista, profeta, nós temos a autoridade de Jesus como igreja. Amém? Para andar como ele andou, para fazermos as mesmas obras. Ele nos deu essa autoridade. Ele me disse, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Por isso, vão. Vão é para todos nós, irmãos. Não é só para quem está indo para a África. É para você que está indo para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Você que está indo também viajar e pregar o evangelho. É para todos nós que estamos indo. Nós carregamos essa autoridade. Ela foi dada a nós por meio do nome de Jesus. Amém? Abram comigo em Gálatas capítulo 2. Verso 20. Gálatas 2, verso 20. Então a gente vai olhar para alguns fatos, reconhecer algumas das coisas que a palavra fala sobre nós. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não vivo mais eu. Nós tiramos o eu da equação. Nós estamos crucificados com Ele, fomos crucificados com Ele. Não vivo mais eu. E eu aqui vai englobar todas as coisas, o meu sentimento, o meu dinheiro, a minha forma de ver as coisas, o que eu sinto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo quando veio habitar e viver em nós, não deixou de ser o Cristo, amém? Ele não veio habitar em nós e deixou o seu poder para fora, o seu amor para fora, a sua autoridade para fora. Então nós em que limitamos esse Cristo que vive em nós. Ele vive em nós. O mesmo Jesus, o mesmo Cristo que pisou por essa terra, hoje habita em nós por meio do seu Espírito. E Ele não mudou. Nós não devemos limitá-lo. Nós devemos crer que faremos as mesmas obras que Ele. Obrigado, irmão. As mesmas obras que Ele. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu. E obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E ao ir para o Pai, tem uma promessa de que Ele enviaria o Espírito. E agora o Espírito habita em você. E ao Espírito vir sobre você, você agora tem poder, o poder de Deus. Então você também não precisa de mais poder. Paulo vai orar aos Efésios para que eles conheçam a suprema grandeza do poder que já opera em nós. Então a gente não precisa de mais, a gente só precisa conhecer o que já temos. O Espírito Santo veio habitar em nós e com isso trouxe todo o poder. Amém? Ele possui todo o poder. Nós não precisamos de mais, só precisamos reconhecer todo o poder que Ele já possui e que opera em nós, que cremos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita e vive em nós, em todo o tempo. Amém? E você tem, você, todos nós, temos esse mesmo Espírito, esse mesmo poder. O poder no qual Jesus andou, mas o poder também no qual ressuscitou Ele dentre os mortos. Mas o poder também que nos ressuscitou com Ele e nos colocou assentado com Ele, hoje vive em nós. Vive em nós para a gente manifestar e viver como Ele viveu. Amém? São muitas boas notícias. A gente abre a palavra e começa só a ver boa notícia. Porque a gente se olha no espelho e está vendo, Cristo vive em mim. E esse Cristo nunca deixou de ser o Cristo. Na verdade, agora eu faço parte do corpo dele.
E eu só continuo andando no que ele andou. Eu só continuo vivendo o que ele iniciou. A praticar as mesmas obras que ele praticou, porque hoje ele vive em mim. E através de mim, ele vive a vida. Ele manifesta a vida. Ele manifesta amor. Manifesta a sua vontade. E aí Paulo continua e diz assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Irmãos, na fé, a maioria das versões vai estar na fé no Filho. Essa versão, muito boa, diz na fé do Filho. Do Filho. Nós não vivemos pela fé no Filho só. Nós vivemos pela fé do Filho. Que isso muda, irmão? Muda porque nós estamos andando nas convicções e nas certezas que Jesus tinha. Amém? Nós andamos na fé dele. Jesus não tinha dúvida se o Pai iria respondê-lo ou não. Jesus não tinha dúvida se um doente ia ser curado quando ele ministrasse ou não. Jesus não tinha dúvida se o Pai iria cuidar dele, provê-lo, estar com ele, auxiliá-lo, ensiná-lo. Jesus não tinha dúvida de nada. Jesus andava na certeza porque conhecia o Pai. E nós andamos nessas mesmas certezas e convicções. Por isso que vivemos pela fé do Filho. Precisamos nos identificar como filhos. A gente não é um qualquer aqui na igreja, a gente é filho do Deus Altíssimo. E Deus quer elevar o seu povo a esse lugar. Amém, irmãos? Jesus vai voltar para buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, que alcançou a estatura dele. Uma igreja madura. E nós só chegamos nesse lugar quando a nossa mente vai sendo renovada pela e para a palavra. E nós abandonamos e tiramos todo o apoio do nosso próprio entendimento. E confiamos completamente nele e no que ele fala. 1 João 4 diz assim. 1 João 4, verso... Esqueci de anotar, irmãos, me perdoem. Verso 18. Pode abrir no 18. No amor não há temor ou medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Pode passar, irmão. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos amados. Desde a eternidade. A Bíblia vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se você foi rejeitado em algum momento, saiba que Deus te escolheu. Deus olhou para você desde a eternidade e ele te escolheu. Você não tem rejeição, porque esse amor, esse espírito de adoção nos cura de qualquer tipo de rejeição. Nós recebemos esse amor, essa graça, porque Deus olhou para nós antes de tudo existir e nos escolheu para ele. Nós podemos ter sido rejeitados por alguém, por algumas pessoas, mas Deus, o próprio Deus nos escolheu. Amém? Irmão, volta alguns versos, por favor, lá no 15. Pode passar 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Pode passar? Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como ele é aqui, qual ele é, somos nós também nesse mundo. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Não é no mundo vindouro, mas é agora. Assim como ele é, nós somos. Então, nós caminhamos nisso. Nós não vamos sair daqui hoje e viver a vida amanhã como um homem normal. Porque assim como ele é, nós somos agora. Amém? Nós não vamos olhar mais para as coisas como nós olhávamos. Nós não vamos olhar mais para as pessoas como nós olhávamos. Nós não vamos olhar para os problemas mais como nós olhávamos. Porque nós vamos nos reconhecer que assim como ele é, nós somos.
O que ele tem, nós temos, porque somos herdeiros junto com ele. Somos co-herdeiros com Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Recebemos toda a autoridade, porque ele tem toda a autoridade. Então, quando nos deparamos com um problema, com um inimigo, não paramos diante dele. Avançamos, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Quando encontramos um cativo, não é um problema para nós. Nós o libertamos. Quando encontramos um doente, damos vida a ele, porque é quem nós somos. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Amém, irmãos? Aleluia. Abre em Lucas 10, 19, por favor. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo. E, repitam comigo, nada vos fará dano algum, irmãos. Irmãos, não é condenação nem nada. Mas, tu não precisa erguer a mão também. Mas quantos ficaram com medo, por exemplo, na época da pandemia? E, como eu disse, não é para gerar condenação. Nada fará dano algum a você. Mas, irmão, por que aconteceu dano a muitos irmãos no corpo de Cristo? Porque nós provamos a verdade de Deus conforme a nossa fé. Deus disse isso. É mentira o que Deus disse? Não. Então, o problema não é o que Deus disse, não é Deus também. O problema é que nós não nos alinhamos a isso. Quantos de nós acreditávamos, cara, se eu pegar o Covid eu vou morrer? Ou seja, a gente não estava acreditando no que a palavra fala a nosso respeito, mas no que as notícias falavam, no que a gente via na internet, na TV, das pessoas. E percebam como o inimigo trabalha, sempre tentando implantar na nossa mente uma forma de pensar diferente da mente de Deus. Porque se nós acreditássemos como igreja, num todo, não estou falando de vocês só, como um todo, a igreja não teria provado de todas as calamidades que provou, porque Jesus disse que nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e contra todo o poder, habilidade e força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Mas, irmão, isso é loucura, não tem como. Irmãos, é a palavra. É só a palavra. Lembrem, nós pertencemos a um reino que não é desse mundo. Nós somos nascidos de Deus, não mais da carne. Nós pertencemos a um reino celestial. Nós operamos na lei do Espírito e da vida. E a realidade do homem espiritual é completamente diferente do homem natural. Paulo vai dizer que ao homem natural as coisas espirituais parecem loucuras. E isso pode parecer loucura para muita gente, mas é o que a palavra fala. E é verdade sobre todos aqueles que creem. Mas sempre nós vamos andar e provar conforme a nossa fé. Por isso precisamos reconhecer todas as coisas boas que temos, para que a nossa fé se torne eficaz em todo tempo, em todas as áreas, em qualquer situação. Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e contra todo poder do mal. Tu não precisa ter dúvida, perguntar a Deus, ou se perguntar se tu consegue libertar, tu não consegue libertar, tu consegue repreender, não consegue repreender. Jesus te deu autoridade para isso. Não importa o poder que seja, não importa a força que seja, não importa a habilidade que seja do inimigo, Jesus nos deu autoridade contra isso. E além disso, Ele nos prometeu que dano algum seria causado em nós. Irmãos, nós estamos nele. Davi, na velha aliança, ele vai dizer: Deus, Tu és a minha luz, a minha salvação. A quem eu temerei? De quem eu terei medo? Mesmo que um exército se levante contra mim, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é o nosso escudo de proteção, é o nosso refúgio, é um castelo forte,
é uma rocha firme. Esse é o nosso Deus, Ele é fiel sempre e para sempre. E o que Ele disse é para nós agora e para sempre. E nós só precisamos, é meu isso aqui. É o que Deus disse. Eu não vou recusar o que o Senhor falou. Eu não vou desprezar isso, eu não vou achar que é para amanhã, que é para depois, que é para daqui um ano. É para agora. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6 que a salvação é hoje, é agora. Nós devemos nos apropriar da palavra agora. Hoje é meu essa palavra, pertence a mim. Jesus disse sobre mim, foi feito, o preço foi pago. E Deus, pela sua graça, se agradou em dar tudo isso a nós, por meio de Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, e essa palavra também pode ser traduzida como medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, ou de mente sã, uma mente equilibrada. Irmãos, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de timidez, mas Deus nos deu, já foi dado, um espírito de fortaleza, de amor, de mente sã. Nós temos isso. Então nós não precisamos mais andar em medo. Na verdade, não devemos mais. Nós somos livres. Não andamos mais tímidos. Não andamos mais com vergonha. Não somos acanhados por qualquer obra ou qualquer investida do inimigo contra nós. Porque não recebemos um espírito de medo, de covardia. Recebemos um espírito de força, de fortaleza, de amor, de poder. Jesus nos deu esse espírito. E a gente não via Jesus acuado em nenhum momento. Pelo contrário, aonde ele pisava, os demônios se perturbavam. Esse espírito está em você, irmão. Esse espírito está em nós. A gente não se mantém acuado, a gente não fica com medo. Se esse sentimento quer te atacar, tu não aceita. Porque tu reconhece quem você é e se identifica com a palavra. Quem eu sou? Eu sou o medo que eu estou sentindo ou quem eu estou me vendo na palavra? Amém? Eu posso estar sentindo medo. Não estou dizendo que a gente não vá sentir coisas, mas eu não deixo elas me governarem. Porque eu reconheço que eu tenho e possuo não o medo, mas a força, o amor, uma mente sã, equilíbrio. Amém? João 12. A gente já citou esse texto, mas eu quero ler com vocês. Perdão, João 14, verso 12. João 14, verso 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Pode passar. E tudo, guardem isso, tudo, quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Amém? Tudo quanto pedirdes. Tem algum mas aqui? Tem? Não tem, irmãos. Quem colocou esse mas? Fomos nós. Jesus não pôs. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. O Pai é glorificado quando nós pedimos e recebemos. Não quando nós pedimos e não vemos resposta. Porque a gente também aprendeu isso. Irmãos, o Pai é glorificado quando o Filho ora e Ele responde e a gente recebe. Amém? Jesus nunca teve uma oração sem resposta. Nós também não precisamos ter orações sem respostas. Se nós cremos, tudo quanto pedirmos será feito. Amém? Tudo. E aqui a gente, até por exemplo, poderíamos falar sobre outros assuntos, sobre cura, sobre libertação, sobre várias coisas.
Mas aqui Jesus coloca tudo. E Ele mata a questão aqui. Tudo quanto pedirmos, tudo, Ele fará. Amém? Se Ele nos deu essa liberdade, Ele coloca nas nossas mãos essa escolha de decidir o que vamos pedir ou não. À medida que vamos experimentar da vontade de Deus ou não. Porque toda a sua vontade já foi dada, liberada a nós. Mas nós decidimos o quanto... Lembra da passagem em Ezequiel? Que o homem entra e molha a canela e depois a cintura e mergulha no rio. Nós decidimos o quanto vamos andar nisso. Mas já foi dado. O rio está fluindo entre nós. Amém? Entre nós e dentro de nós. Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Então, onde a gente passa, a vida de Deus também está sendo liberada. E a gente anda agora consciente. Se a sombra de Pedro curava, Pedro não é diferente de mim, de você. O mesmo Espírito que habitava em Pedro habita em nós. E a nossa sombra pode passar e fazer as mesmas coisas. Nós não limitamos ao Senhor. Nós queremos entrar, mergulhar nesse rio. Não queremos Ele só na canela, nem só na cintura. Nós queremos experimentar toda a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E por isso estamos levando a nossa mente para conhecer a vontade dEle. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente. Irmãos, se alguém tem ou tem lidado com alguma enfermidade aqui, receba essa palavra. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as tuas enfermidades. Amém? Ele fez isso. Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele foi feito pecado, mas Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele fez isso. Nós entramos nessa realidade. Amém? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Ele já foi castigado. Alguém já foi castigado em nosso lugar. Alguém pagou o preço em nosso lugar para que a gente tivesse paz. Paz no hebraico é shalom, e não é só sentir algo bom, se sentir tranquilo, mas é segurança, cura, vida completa, plena. Deus nos deu essa paz. Por isso Jesus disse, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá, mas é a minha paz. É uma paz que excede todo entendimento. Porque como eu usei o exemplo do Covid, o mundo pode estar extremamente perturbado, porque eles não conhecem a Deus. Nós estamos em paz, porque dano nenhum pode ser causado a nós. E não só isso, mas nós levamos essa boa notícia a eles, porque Jesus quer alcançá-los. E eles conseguem enxergar em nós, o povo de Deus, vivendo uma realidade não a mesma da deles. Porque não vivemos segundo a carne. Não estamos sujeitos aos princípios elementares desse mundo. Estamos acima disso tudo. Então a nossa vida vai ser elevada para esse lugar. Amém? Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Fomos. Está feito. Tu foi sarado. Tu foi curado. Tu não declara, eu estou doente. Tu diz, pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Mas irmão, eu estou sentindo ainda. Continua firme, mantenha firme a tua confissão. Hebreus 10 vai dizer, mantenha firme a sua confissão, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Israel recebeu uma promessa de que herdaria a terra. Amém? Deus os tira do Egito, e desde que eles saem do Egito, eles começam a murmurar e falar contra Deus.
murmurar e falar contra Deus. Quando a gente chega lá em Números 13 e Números 14, nós vamos ver que o povo, os espias, os 12 espias, eles vão até a terra, amém? E eles olham a terra, ficam 40 dias examinando a terra, eles veem que a terra era de fato boa, que a promessa era verdadeira, que a terra manava leite e mel, mas eles veem alguns problemas ali, e isso os faz duvidar da promessa de Deus. Eles voltam junto para o povo, e eles dizem, a terra de fato é boa, a terra mana leite e mel, a promessa é verdadeira, mas a gente não vai conseguir se apropriar dela. Tem gigantes lá, a cidade é fortificada. Eles começam a ver um monte de empecilhos para que eles acessassem aquilo que Deus tinha prometido. E em um determinado momento eles dizem, como seria melhor morrer no deserto ou voltar para o Egito? Logo em seguida, Deus chama Moisés, em Números 14, e Deus diz a Moisés, até quando esse povo vai murmurar e reclamar contra mim, mesmo diante de todos os sinais e promessas que fiz a eles? Mas o principal desse texto que eu queria trazer a vocês, é que Deus diz o seguinte, eles pediram para morrer no deserto no capítulo anterior. No capítulo 14, Deus diz para eles, então eu darei a eles o que eles pediram. E eles morreram no deserto, mesmo tendo a promessa para herdar a terra, mesmo tendo visto a promessa, mesmo tendo visto que era a verdadeira promessa. Se nós não nos mantemos firmes, se nós abandonamos as promessas, nós voltamos a provar as realidades desse século. Nós precisamos nos manter firmes na nossa confissão. Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra é verdadeira. Irmãos, eu nem sei quanto tempo eu tenho, pastor, você me tesoura, amém? Para. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando de uma fé na nossa fé. Eu confio, eu creio que eu tenho fé. A minha fé não está na minha fé. A minha fé está em Deus. Amém? Quando falamos que não cremos, ou entramos em dúvidas, por exemplo, será que eu creio? Será que eu não? Será que eu tenho fé para isso? Será que eu não tenho fé para aquilo? Direto ou indiretamente, a gente está questionando se Deus de fato vai cumprir o que Ele falou. Por isso que quando Jesus esteve na terra, a gente não vê Jesus em nenhum momento confrontando e repreendendo pecadores. Mas nós vemos ele repreendendo a falta de fé ou a pouca fé dos discípulos. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Vou usar o exemplo de mim e da minha esposa. Quando eu falo que confio nela, a minha confiança nela não tem nada a ver comigo. Eu confio nela porque ela é confiável. Ela demonstrou que é uma pessoa confiável. Está fazendo sentido? Nós confiamos em Deus não por causa de nós, mas porque Ele se mostrou desde sempre fiel. Ele nunca quebrou uma de suas palavras. Josué, lá no livro de Josué, vai dizer que nenhuma das suas palavras se perderam, mas todas se cumpriram em meio ao povo de Israel. Então a nossa confiança em Deus não é sobre nós, é sobre Ele, e Ele é fiel. Amém? Então nós olhamos e conhecemos a Ele, contemplamos a Ele, olhamos para a palavra e vemos quem Ele é, o que Ele já fez, e vemos que é impossível que Ele minta, que é impossível que as suas palavras não se cumpram, porque Ele se demonstrou completamente fiel em toda a história. Como um irmão diz, Ele tem 100% de aproveitamento. Ele nunca falhou. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse foi quem nos prometeu e por isso confiamos. Por isso descansamos nele. Por isso cremos no que ele disse. Irmãos, eu vou caminhar para a gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 5. Irmão, pode passar para Romanos 8. Pode passar para Romanos 8, verso 31. 2 Coríntios 5, verso 7, diz que nós andamos por fé
e não por vista. E a palavra vista, nesse texto, significa o seguinte: aparência externa, ou percepção dos olhos ou de alguns sentidos. Que é o que eu disse que eu iria repetir várias vezes para vocês. Paulo diz que vivemos por fé, pela certeza, pela convicção, e não pelas coisas exteriores, e não pelo que sentimos, mas pela certeza da palavra. Romanos 8:31, para a gente encerrar, a gente vai ver mais alguns fatos que são ditos a nosso respeito. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Irmãos, quem será contra nós? É o que Davi disse. De alguma forma ele contemplou essa revelação. Se Deus é por mim, ninguém pode contra mim. A quem eu temerei? Mas às vezes nós deixamos que o inimigo possa fazer coisas entre e contra nós, porque nós não cremos. Às vezes nós cremos que Deus é até contra nós, que Deus é o causador do problema, mas Ele é por nós. Ele está conosco. Ele é o nosso papai, o nosso Abba. Então quem será contra nós? Amém? Pode passar. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Se nem o filho ele poupou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Se o pai não poupou nem o filho, por amor a nós, ele não nos daria outras coisas que são sempre inferiores ao filho? Qualquer outra coisa que a gente receba é inferior ao Filho, a Cristo. Se Ele deu Cristo, que era o que tinha de mais valioso, não nos dará todas as outras coisas? Amém? Pode passar, irmão. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, não se sinta mais condenado. Foi Deus quem te justificou. Amém? Se o inimigo sussurrar no teu ouvido, ou se a tua alma acordar perturbada, se sentindo condenado, foi Deus quem te justificou. Não foi você mesmo, não foi as suas obras, não foi o seu mérito, foi o Senhor. Pode passar, vou passar rápido, senão vou ficar aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pode continuar, irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. E aí Paulo vai dizer a tribulação. O que Paulo está dizendo, irmãos? Lembrem que Paulo passou por muitas tribulações. Muita perseguição. Prisões, açoites, naufrágios, fome, nudez, perigo pelo Evangelho. Esse homem está escrevendo isso. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Pode passar? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Pode passar? Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Verso 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos?
O meu desejo é deixar essa inspiração, esse desejo em vocês, para vocês andarem segundo o que a palavra fala, segundo cada promessa e muitas outras que vocês vão encontrar ao abrir as Escrituras, segundo cada fato que Deus disse ao seu respeito, e não mais segundo a carne, segundo os sentimentos, segundo as circunstâncias, mas segundo a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque a sua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Obrigado porque a sua palavra opera a vida em nós. Obrigado porque a sua palavra ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito determinado. E eu tenho certeza que a tua palavra estará cumprindo o propósito em cada um dos meus irmãos. Eu tenho convicção que a tua palavra entrou e penetrou, e a tua boa palavra, a boa semente, produzirá frutos. Pai, obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor enviou, e hoje habita em nós, e está entre nós. Eu oro para que os meus irmãos sejam completos do conhecimento correto do Senhor, para que eles conheçam a suprema grandeza do seu poder que opera neles, para que eles andem em espírito de sabedoria e de revelação, que eles sejam cheios, completos do conhecimento da sua vontade e sejam frutíferos em toda boa obra. E eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos pelo teu Espírito e a tua palavra guie e alinhe a mente e os sentimentos, a vida de cada um deles ao nível da sua realidade e não da dos homens. Pai, eu oro isso em nome de Jesus. Amém.